pastor Ed Gianni, da Igreja Bíblica da Salvação, e é uma satisfação, mais uma vez, poder estar contigo, contando com a sua atenção para mais um sermão da Metodologia Lar, onde hoje daremos continuidade a Lucas, capítulo de número 1, versos entre 26 e 38, e nosso sermão terá o tema Estar à disposição de Deus acima de tudo. E podemos a isso fazer o seguinte questionamento: o que é de fato estar à disposição de Deus? Muito falamos sobre sermos servos dele, mas na vida prática, essa tem sido a nossa realidade. Lembre-se que um servo não tem poder de escolha, não tem livre-arbítrio, não manda, determina ou toma posse de nada. E aqui me vem à mente o querigma de Jesus, quando Paulo nos escreve esse hino maravilhoso em Filipenses capítulo 2, versos de 5 a 8, esse hino tão rico é escrito: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. Humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Paulo, ele ensina que Jesus, sendo Deus, não fez disso algo a que deveria se apegar. Muito pelo contrário. Ele assumiu a posição de escravo, fazendo a sua kenosis, que no português pode ser traduzido por esvaziamento, e decidiu abdicar do controle da sua vida, passando a obedecer a tudo que Deus desejava que fosse realizado. E eu me pergunto, é esse o cristianismo que vemos ser ensinado nas igrejas? É essa a forma como levamos nossa vida com Deus? Uma vida esvaziada de nossos desejos para os desejos dele, expressos na Bíblia, e que esses desejos se cumpram através de nós? Uma jovem que mal saiu da adolescência nos dá uma aula sobre se anular, para que Deus cumpra através de nós a sua vontade. Hoje vamos examinar o início da história da mãe do Salvador na Bíblia. E aqui eu desejo fazer uma exposição do livro, passada a nossa introdução, aonde o Evangelho do Médico Amado é o maior dos sinópticos. E se somarmos a ele o livro de Atos, que é também de sua autoria, temos o maior volume escrito do Novo Testamento. E esse maravilhoso livro é escrito ao amigo de Deus, ou ao amado de Deus, que é Teófilo. E a palavra, a tradução da palavra Teófilo é amigo ou amado. O Teófilo provavelmente era membro do Império Romano e havia se convertido ao cristianismo, e por isso Lucas escreve tal relato a ele. O Dr. Charles Childers chama o Evangelho de Lucas de o mais belo livro do mundo, e junto de Atos é considerado o mais ambicioso projeto literário da igreja na antiguidade. E a mensagem central do livro está no capítulo 19, no verso 10, que nos ensina: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E munido desse conhecimento, podemos agora então percorrer o glorioso caminho que esse evangelho propõe. E assim, vamos nós à exposição do texto, mas antes de adentrarmos em Lucas, capítulo 1, vamos iniciar pelos versos 26 a 27. Eu gostaria de orar com você. Pai, mais uma vez, Senhor, pedimos humildemente que o Teu Espírito Santo domine a nossa mente, o nosso intelecto, o nosso coração, a fim de que nós possamos, meu Deus, mergulhar na Tua palavra e a Tua palavra provocar em nós as mudanças necessárias para que nós venhamos de fato a sermos servos do Senhor. Essa é a nossa humilde oração em o nome de Jesus. Assim nos ensina Lucas, capítulo de número 1, versos 26
seguir? No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Irmãos, depois de 6 meses de sua visita a Zacarias, Gabriel aparece novamente nas Escrituras, agora sendo enviado por Deus para uma pequena cidade da Galiléia chamada Nazaré. Infelizmente, não existe no grego uma palavra para cidade pequena, sabe? Muito pequena mesmo, praticamente um vilarejo, pois essa era Nazaré, uma cidade que poderia muito bem ser chamada de vilarejo, pois era muito pequena, sem nenhuma expressão ou relevância para o império, ou mesmo para Israel. Mas realmente Deus usa as coisas pequenas para confundir as grandes, pois aprove a Deus enviar o seu anjo àquela pequena localidade para anunciar gloriosas boas novas. Essa visita do anjo tinha destinatária certa. Seu nome era Maria, uma jovem cuja idade os melhores comentaristas bíblicos definem como algo entre 17 a 19 anos, não mais do que isso. E aqui temos então uma jovem simples, pobre, comprometida com um carpinteiro simples, pobre, chamado José. E naquele tempo, esse compromisso de noivado era tão sério que apenas poderia ser desfeito por meio de um divórcio. Essa seria a família do Filho de Deus, uma família simples, pobre e de pequeno lugar, nada de palácio, família abastada ou importante metrópole para o nascimento do rei. Essa mensagem deveria nos provocar uma profunda reflexão. E nesse cenário temos o início de uma das mais importantes doutrinas do cristianismo, que é a do nascimento virginal, que nos é primeiramente apresentada em Isaías, capítulo 7, versos 14. Olha o que diz a palavra de Deus. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. E sobre esse tema, nos escreve o Dr. Larry Richards que a tradução da palavra hebraica alma, que em Isaías é usada para virgem, pode ser também traduzida por jovem não casada. Mas a fim de não haver dúvida sobre a virgindade de Maria, a palavra grega usada para descrever a sua situação foi paternos, que significa e que apenas pode ser traduzida por virgem. E a isso podemos completar a tratativa do reverendo Hernandes Dias Lopes sobre o tema, que ele afirma, abre aspas para o doutor Hernandes, que a jovem não casada da profecia de Isaías deve ser interpretada como uma jovem não casada e virgem. Ao que se segue aqui, fecha aspas, o verso de número 28 desse texto, que nos diz assim: E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. O texto afirma, meus irmãos, que o anjo adentra o ambiente onde Maria se encontra e a saúda, dizendo que ela deveria se alegrar, pois era muito favorecida de Deus. A princípio, ele não explica no que consistia o favor, mas enfatiza que ela deveria se alegrar, pois o Senhor era com ela. A reação de Maria é ficar confusa com a saudação. Aqui a palavra perturbar-se pode ser traduzida por confusa, e foi o que ela ficou, confusa e tentando entender o que significaria aquela saudação, pois lembre-se que ela era uma jovem muito simples, de uma pequenina cidade, e que de repente tem à sua frente um anjo de Deus dizendo algo muito sério. Mas ao perceber a confusão e o medo da jovem, o anjo intervém dizendo, vamos ao verso 30, mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. O medo, obviamente, é grande diante de um anjo. A fala dele até o momento é enigmática, mas a Maria é dito que ela não deveria temer, pois achou graça diante de Deus.
Infelizmente, a palavra graça aqui não seria a melhor tradução, pois gerou e gera muita confusão interpretativa, como a feita pelo catolicismo romano, que trataremos nas aplicações. Uma tradução mais adequada aqui seria favor, ou seja, que Maria alcançou ou achou favor do Senhor. E a essa fala do anjo segue a mensagem que acaba com todo o mistério que Maria tinha no coração. Vamos ao verso 31. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. O anjo aqui, meus irmãos, enfim informa Maria que ela conceberia um filho e seu nome seria Jesus, que significa o Senhor é salvação. E sobre esse filho, o anjo passa a descrever quem ele será. Se a Zacarias foi dito que João seria grande diante de Deus, a Maria é dito que Jesus será grande não por estar diante de Deus, mas por ser filho do Altíssimo, ou seja, Jesus é a plenitude do que é ser grande. A ele será dado o trono de Davi, seu pai, se cumprindo a profecia bíblica de que o Messias seria descendente de Davi. Mas não se trata apenas de um reinado nos padrões humanos. A promessa é muito além. Esse reinado do Filho do Altíssimo será para sempre sobre a casa de Jacó. Naquele período, os judeus tinham em mente que o reinado do Messias teria uma duração determinada de tempo e que teria um caráter de reinado político-militar. Mas o anjo fala sobre o reinado de Jesus sendo muito além, pois o seu reinado não terá fim e não se trata de um reino político-militar, mas sim de um reinado absoluto e eterno. Ao que adentramos no verso 34, que diz assim: Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. E verso 35, respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. De uma forma diferente de Zacarias, e com profunda sinceridade e sem desconfiança do poder de Deus, Maria questiona ao anjo como a concepção ocorreria, por conta dela ser virgem e ainda ser noiva, ou seja, ela não tinha uma vida sexual ativa. E tanto foi sincera sua dúvida que o anjo lhe responde dizendo que o Espírito Santo a envolveria com sua sombra. Aqui é preciso ressaltar que qualquer alusão à conotação sexual desse momento entre o Espírito Santo e Maria é totalmente absurda, descabida e de uma ignorância teológica descomunal. Infelizmente, alguns influenciados por pensadores liberais fazem esse tipo de colocação infeliz. O ponto a se ensinar aqui sobre essa questão é que, biologicamente, o cromossomo que permite a concepção de um bebê do sexo masculino reside apenas no material genético do homem. Sendo assim, o Espírito Santo faz essa ação miraculosa sobre Maria e assim podemos ter as condições biológicas para o nascimento de Jesus, que é 100% homem pela parte humana herdada de sua mãe e 100% Deus pela ação do Espírito Santo, ou seja, a pessoa teantrópica de Jesus. E após esse inteirinho, essa explicação do anjo, ele ainda informa outro fato a Maria que vemos no verso de número 36, que diz assim: E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O anjo dá a Maria uma notícia que aparentemente ela não tinha, que é a de que sua parenta Isabel agora está gestante de 6 meses. Aquela que por todos era tida estéril,
foi por Deus alcançada e agraciada, e esperava aquele que seria o precursor do Messias. Isso tudo falou o anjo para fortalecer a Maria e confirmar ao coração dela de que não existem limitações para Deus. O que ele prometeu, ele cumprirá, mesmo que aos olhos humanos pareça algo totalmente improvável. E disso, vamos para uma das mais belas respostas a um chamado divino registrada nas Escrituras. Verso de número 38. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Quando, em uma única visita, Maria vê seu mundo mudar por conta da boa nova trazida pelo anjo, ela não se acovarda, não questiona o anjo nem a Deus a respeito de sua segurança, pois uma noiva aparecer grávida indicaria adultério nos moldes do judaísmo da época, o que implicaria em humilhação pública e até apedrejamento. Ela não questionou a Deus como José reagiria à situação, como seus parentes reagiriam, nada. Ela apenas disse ao anjo que ali, diante dele, estava a Dolê, que é a palavra grega para serva ou escrava. Ela abre mão da própria vida no sentido de escolha para que nela se cumprisse a vontade de Deus. E é essa resposta. O anjo se ausenta, certo de Maria ter entendido e estar totalmente apta e pronta para a missão. Esse poderoso relato bíblico nos permite fazer algumas aplicações fundamentais para uma vida cristã sólida. E a primeira aplicação que eu desejo fazer com os irmãos é: Deus não conta com sua estrutura para realizar a obra dele. O homem normalmente acredita que tem algo de especial a oferecer a Deus, que é por meio de seu conhecimento, carisma, jeito de administrar, que a obra de Deus vai acontecer. Esse pensamento se torna uma realidade quase total nos meios neopentecostais, onde apóstolos, bispos, patriarcas são os meios pelos quais Deus age e somente eles reúnem as condições para isso. E sem eles, a obra de Deus não tem como acontecer. Mas ao ler os versos 26 e 27 desse texto, podemos claramente ver que Deus não precisa de absolutamente nada do homem para realizar a sua obra, pois para a obra mais importante de todas, para o nascimento do Messias, do Filho de Deus, do Rei dos Reis, o Pai não escolheu o melhor palácio, a mais rica princesa, a família com mais posses, a cidade mais importante. Nada disso. Deus escolheu muito pelo contrário. As condições piores eram as mais desfavoráveis, justamente para mostrar que o poder de Deus está além de qualquer situação humana. Entenda, Deus não espera que você ofereça nada. Ele é quem tem todo o poder e autoridade. Ao que vamos à segunda aplicação que eu desejo fazer, que é: Maria foi uma mulher incrível, mas isso não faz dela uma santa a ser adorada. Porque tudo que o texto sagrado registra, Maria foi realmente uma mulher diferenciada. Mas em nenhum trecho da palavra temos qualquer ensino a respeito de que ela deve ser adorada ou reverenciada. Perceba que toda autoridade e poder, reinado eterno e primazia, está tudo sobre Jesus e não sobre Maria. Ela foi, sem sombra de dúvidas, favorecida por Deus ao ter o privilégio de ser a mãe do Salvador, mas isso não conferiu a ela nenhum privilégio ou autoridade no mundo espiritual. Ao que podemos fazer uma terceira aplicação. Nada é impossível para Deus, mas entenda que é nada daquilo que ele prometeu. Infelizmente, muitas pessoas têm usado esse verso de maneira muito equivocada, atribuindo que Deus fará qualquer coisa, pois afinal nada é impossível para ele, e realmente nada o é. Mas perceba que as promessas que Deus honra são aquelas que ele fez. E aqui está o ponto.
quais seriam essas promessas? São as promessas que estão registradas na Bíblia. Essas promessas, todas elas, se cumprirão com total certeza, mas outras promessas feitas por homens em nome de Deus podem não acontecer, pelo simples fato de não terem sido feitas por Deus, mas sim por homens. Por isso, meus irmãos, sempre mantenham sua fé e esperança no que ensina a Bíblia, pois nela estão as verdadeiras promessas de Deus que se cumprirão. Ao que se segue a quarta aplicação que desejo fazer, Maria ensina que ser servo é deixar a vontade de Deus se cumprir e não a nossa. O verso 38 desse texto mostra, ao meu ver, a maior virtude de Maria. Virtude essa que todo verdadeiro cristão deve desenvolver, que é a virtude de se anular para que Deus cumpra a sua vontade. Maria, obviamente, como toda jovem, deveria sonhar com seu casamento, com a constituição de uma família e por aí vai. Mas ao receber a visita do anjo, tudo isso fica em risco. Ela passa a ficar em uma posição muito perigosa para que a vontade de Deus fosse realizada. E aí vem uma poderosa reflexão para nós. Eu tenho de fato levado uma vida condizente com a minha afirmação de ser servo de Deus? Eu tenho realmente tratado Deus como Senhor e dedicado a Ele a minha vida? Minha vida e escolhas giram em torno do que eu desejo ou do que Deus deseja? O verdadeiro cristianismo apenas surgirá em nós quando nossa vontade for e que a vontade de Deus ela venha sobrepor a nossa, à medida de que a minha vontade, única vontade, é que a vontade de Deus ela venha a ser cumprida. Que Deus ele possa abençoar você com essa mensagem. Havendo a possibilidade, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.